Olá amigos do YouTube, aqui é Antônio Garcia mais uma vez e hoje com mais um vídeo para falar sobre um tema muito importante. Então católicos, que já faz 10, 20 anos que já são católicos, que participam da missa toda semana ou quase toda semana, mas que não mudaram ainda o seu interior, que vivem ainda nos mesmos pecados. É lógico que pecar a gente peca, mas já faz tempo que está nesses mesmos pecados, que não cresce espiritualmente. Isso a igreja está cheia. Nós precisamos de gente que se compromete com a verdade e queira de fato mudar. A igreja precisa de santos. A santidade é algo pedido por Deus. Na Bíblia, Deus diz: sede santo como o Pai do céu é santo. E a santidade é para todos. O Concílio Vaticano II abriu essa vocação universal à santidade. Todos temos um chamado à santidade. Nesses últimos tempos, graças a Deus, aqui eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, pela intervenção de Nossa Senhora, ou não sei por que motivo, acredito que seja, pela intervenção da Mãe, eu tenho buscado mais crescer na santidade, buscando estudar mais, buscando rezar mais. E, como disse, ainda estou longe de ser santo, preciso ainda caminhar muito, crescer muito, mas eu tenho buscado nesse tempo. E Deus tem colocado na minha vida muitos anjos, posso dizer assim, que têm me ajudado muito nesse crescimento espiritual. Vou citar alguns nomes, tem mais, Por exemplo, o Frei Gilson, que tem me ajudado muito com as suas pregações, o Anderson Reis, o Padre Vander, quem mais? O Padre Zé Augusto, e outros padres, o Padre Francisco Amaral, e outros padres, que inclusive vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, para que você possa, aliás, o canal deles, para que você possa se inscrever e acompanhar esses padres, porque eles são padres que falam a verdade e que chamam a gente para a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Então eu vou deixar o link na descrição. Todos esses padres têm me ajudado a fazer a crescer mais na espiritualidade, mas o que tem me ajudado mais é o Padre Paulo Ricardo, inclusive eu me inscrevi na sua plataforma, de vários cursos que ele tem na sua plataforma, e um dos cursos que eu estou fazendo, eu já fiz o 1 e estou fazendo o 2 agora, é a Engenharia da Santidade. Ali ele esboça pra gente o que de fato é ser santo, o que faz ser santo. E uma coisa que eu compreendi é que para ser santo, precisa-se da graça de Deus. Ninguém é santo por si só. Ninguém consegue a santidade somente pelo próprio esforço. Mas é preciso cooperar com a graça. Ninguém chega a ser santo pelo próprio esforço, mas também, se a gente não querer, Deus não obriga. É preciso que a gente coopere. Tem algumas coisas que é preciso da gente fazer para que a gente consiga chegar ao termo da santidade. E esses termos de santidade, para muita gente, passa a ser meio pejorativo, Santidade dá a impressão que a pessoa é boba, que a pessoa é tapado. Mas não. Santidade significa as pessoas... Ser santo significa ser feliz, A santidade é o termo da alegria, da felicidade perfeita. No céu nós vamos ser santos e nós cremos que no céu nós teremos a paz, a alegria perfeita. E você pode ver, todos os santos, eles tinham algo em comum. Os santos, eles tinham vários problemas, várias dificuldades, só que eles tinham uma paz interior, uma alegria interior que não abalava nunca. Por exemplo, Santa Rita de Cássia tinha uma ferida, um estigma na testa. Aquilo devia doer muito, mas ela sempre tinha um sorriso no rosto, uma alegria que não era dela. São Padre Pio também, um homem que era estigmatizado, sofria imensamente, mas parece que aquilo que Deus punha na alma deles superava em muito esses sofrimentos. Então a santidade é algo que não é algo ruim. Hoje, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, fala de santidade, as pessoas tiram até sarro ao beato, ao trouxa, enfim. Mas ser santo é aquilo que Deus quer, é a plena felicidade. Então, nesses tempos eu tenho buscado, crescer na santidade.
como eu já disse, tem muito chão para mim caminhar ainda, né? E como diz o ditado, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer destino serve, né? Então, se eu quero ir para São Paulo, eu tenho que traçar uma rota, um destino, e eu vou chegar em São Paulo. Mas se eu saio a esmo aí, sem saber aonde eu quero ir, não vou chegar a lugar nenhum, ou qualquer lugar serve. É o que está acontecendo com a humanidade. A humanidade está caminhando a esmo, né? Porque se a pessoa tiver uma vida baseada apenas nesse mundo, é certo que a tua vida vai ser fracassada, porque um dia você vai morrer, esse mundo vai passar, as coisas que você gosta vai passar, e daí? Então eu creio que tem uma eternidade esperando por mim, e você deveria também pensar nisso, se você ainda não pensou. Então, falando do castelo, né, do livro Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, é o seguinte: o livro Castelo Interior, né, foi escrito por Santa Teresa a pedido, né, do seu diretor espiritual, e ele pediu para que ela escrevesse algo, né, porque ela já era uma pessoa muito crescida, muito avançada na santidade. O seu diretor espiritual pediu para que ela escrevesse. E ela, sem saber o que escrever, ela vai rezar e Deus dá uma visão para ela, né? E Deus mostra para ela o estado, o nosso caminho espiritual, como se fosse um castelo. E esse castelo, ela tem alguns detalhes, né? Que é aquilo que eu disse, que é o caminho seguro que nós vamos conseguir a santidade. Então, o Castelo Interior, na verdade, é uma metáfora, né? Como ela viu algo transcendente, que não cabe na nossa memória, ela tentou explicar com algo visível que nós possamos compreender, como Jesus fazia nas parábolas, né? O céu é algo incompreensível para nós, porque é outra realidade, mas ela quis explicar para nós de uma forma diferente. Então, sobre o Castelo Interior, na época de Santa Teresa tinha muitos castelos, né? Hoje nós não temos muita noção disso, porque nós não temos muito presente na nossa realidade, mas ela compara a nossa alma como um castelo interior. E Deus está no centro deste castelo, quer dizer, Deus está no centro da nossa alma. A nossa alma é esse castelo. E para a gente entrar nesse castelo, a primeira coisa, a porta de entrada é a oração. Mas essa oração não é qualquer oração. Não significa o terço, a missa, devoções, não. É oração íntima, pessoal. Oração meditativa, eu e Deus. Não é que eu sou contra, né, as outras orações. As orações são a parte. Precisamos fazer o terço, precisamos fazer novenas, precisamos ter a nossa devoção, mas essa oração é a parte. Mas a oração que vai fazer a gente crescer na santidade é a oração íntima, a oração pessoal. Ok? Então, essa é a porta da entrada do castelo. E esse castelo tem 7 moradas, né? Aliás, 7 moradas. É uma metáfora, né? E para a gente transitar por essas moradas, a gente precisa ir crescendo na nossa espiritualidade. Então, a primeira morada significa o quê? Para a gente passar, para a gente entrar de fora do castelo para a primeira morada, eu preciso deixar o pecado mortal. É lógico que nós pecamos, que nós erramos, mas é preciso eu ter a consciência de que eu, estando em pecado mortal, a minha alma está longe de Deus, afastada de Deus. Segundo alguns santos que tiveram a visão da alma, inclusive Deus mostrou para a própria Santa Teresa, a visão da alma em estar em pecado mortal é hedionda, né? Nós perdemos a graça de Deus quando estamos em pecado mortal. A gente não percebe humanamente, mas quem tem a visão espiritual percebe. Uma alma em pecado mortal é uma alma que está longe de Deus. Embora Deus não deixe de sair, Deus não sai de dentro da gente, mesmo em pecado mortal, mas nós estamos fora desse castelo, né? Então, para entrar nesse castelo, é preciso renunciar aos pecados mortais. Para você ter noção do que é pecado venial, do que é pecado mortal, eu vou deixar aqui no link, né, na descrição, um vídeo que explica sobre essa diferença, para você diferenciar aí as questões do pecado. Não vou falar aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, ok?
Então, uma vez que você está em estado de graça, né, que você não está em pecado mortal, você entra na primeira morada. Mas essa primeira morada ainda é muito básica, né? Porque você ainda está salvo. Você está dentro do castelo. Mas ainda dentro da gente muitas imperfeições e a gente ainda há um desequilíbrio muito grande na nossa alma. Hoje, na nossa atualidade, parece que as pessoas não ligam muito com o pecado, né? A gente vê pessoas em pecado mortal, em situação de pecado mortal, e as pessoas estão nem aí pro pecado. Por exemplo, pessoas que estão vivendo juntas, sem se casar. Isso aí São Paulo só se lê em Gálatas 5, se não me engano, acho que é Gálatas 5 mesmo. Se eu não for, vou corrigir aqui do ladinho. Acho que é Gálatas 5, que diz sobre as obras da carne. Você pode ver que diz que aqueles que fazerem isso não herdarão o reino dos céus. O que significa? Aqueles que estiverem nesses pecados não herdarão o reino dos céus. Então você precisa temer, ter temor de Deus e fugir desse pecado. Eu sei que muitas vezes há vícios que é difícil você deixar de uma noite por dia, mas Deus vai ver o seu coração, a sua luta. Mesmo que você lute, chega um momento que você cai de novo, mas você está decidido a não deixar de lutar, a você buscar a santidade. É isso que manda a tua luta contra o pecado. A palavra de Deus fala que nós ainda não lutamos até o sangue contra o pecado, né? Nós precisamos lutar até o sangue. Os santos tinham essa luta, com essa coisa de dizer, Deus é misericordioso, Deus é bonzinho. Então as pessoas vão acostumando e acham, Deus me perdoa do jeito que eu sou, Deus me ama, então eu vou continuar minha vida do jeito que eu tô, eu vou continuar a vida pecando. É lógico que Deus te ama, é lógico que Deus te perdoa, mas você precisa também criar vergonha na cara e decidir deixar o pecado. Uma vez que você decida deixar o pecado, Deus vai te dar graça e você vai vencer o pecado. Embora talvez você caia hoje, passa algum tempo você cai de novo, mas outra coisa importante, o sacramento da reconciliação. O pecado mortal só é perdoado por intermédio do sacramento da reconciliação, ok? Sem sacramento não é perdoado. Deus deixou na palavra de Deus, aqueles que vocês perdoarem, no caso os sacerdotes, serão perdoados, e aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados, ok? Então é preciso essa confissão. Frequentar sempre, né, o sacramento da reconciliação, o confessionário. É preciso buscar, ter essa sede de mudança. E Deus vai te dar graça. Então esse é o primeiro passo. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas nem na primeira morada ainda estão. O que significa? O Catecismo da Igreja Católica disse, né, que a pessoa que morre em pecado mortal, ela desce imediatamente aos infernos. É lógico que nós não podemos julgar ninguém, né? Porque naquele período que ela está morrendo, nós não sabemos se a pessoa se arrependeu, se a pessoa talvez teve uma graça e teve ali um momento de arrependimento sincero, né? Mas a palavra de Deus diz também que nós precisamos buscar a conversão, porque o pecado mortal nos deixa fora do céu. Esse castelo significa nossa alma, então nós estamos fora de nós mesmos, né? Então a maioria das pessoas católicas que busca viver a santidade, muitas delas estão ainda nesse primeiro processo. Por quê? Porque ainda nosso amor é muito imperfeito. Nós muitas vezes fazemos algo, mas esse algo ainda é mais por buscando vantagem própria do que buscando amar a Deus de verdade. E a santidade está no amor de verdade, no amor a Deus e no amor ao próximo. E o amor a Deus passa também pelo amor ao próximo, né? É por isso que eu preciso buscar esta conversão, essa primeira conversão, que é a renúncia do pecado mortal. Para a gente crescer na santidade e passar para outras moradas, no caso para a segunda morada, eu preciso continuar nesse estado de graça, né? Persistir nesse estado de graça, embora caindo, mas rapidamente se levantando, confessando e buscando não. É uma luta, né? A gente tem que buscar com firmeza a conversão. E depois disso, eu preciso fazer uma outra coisa, que é a oração, né? Permanecer nessa oração íntima.
Porque a oração é porque a oração que me vai fazer ser santo. É porque na oração que a graça de Deus vai trabalhando dentro de mim e vai me fazendo crescer na santidade. Quando eu começo a estar em estado de graça, começo a crescer na oração íntima, Deus vai agindo e a graça de Deus vai trabalhando em mim, em você, e a gente vai crescendo na santidade. Para falar das outras etapas, da terceira morada, da quarta morada, da quinta morada, da sexta morada, da sétima morada, eu vou deixar para o Paulo Ricardo, né? Porque ainda estou estudando, eu ainda não me sinto seguro em falar, né? Ainda com precisão. Se você não puder comprar o curso do Padre Paulo, aliás, assinar o curso do Padre Paulo, eu vou deixar no link na descrição do vídeo 3 vídeos do Padre Paulo que fala sobre hashtag, né, sobre essas moradas aí. E ele vai explicar detalhadamente morada por morada. Então não deixe de assistir esses vídeos, né? Eles são um pouquinho longos, mas o tema merece, né, essa discussão. E outra coisa para salientar também é que quando você estiver nesse caminho de santidade, sobretudo passando da primeira para a segunda e para a terceira morada, o demônio não vai te deixar sossegado, viu? Porque o demônio quer te ver você com ele. O demônio, como posso dizer assim, ele é invejoso, ele tem inveja de Deus, ele não quer ver os filhos de Deus se saindo bem. Ele tem inveja de nós, né? Então ele quer te destruir. Ele vai te colocar muitas tentações, muitas dificuldades. Por isso que muita gente desiste no crescimento. Porque as pessoas muitas vezes vão para Deus achando que para Deus a gente vai ter a vida mil maravilhas, que Deus vai fazer uma bênção na nossa vida e a gente não vai ter mais problema. E muitos se enganam. Porque quando você começar a crescer nesse caminho de santidade, o inimigo vai te lançar muitas coisas no seu caminho, muita tentação sobretudo, e se você não permanecer, você não tiver perseverança, você não vai conseguir chegar ao termo. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É preciso perseverança neste caminho de santidade, né? O Padre Paulo ele fala muito sobre isso, que quando você for crescendo, quando você estiver lá na frente, né, você vai perceber que essas dificuldades vão ser menores. Porque você já está mais preparado interiormente, você já vai estar mais... O seu organismo espiritual estará mais equilibrado e você vai sofrer menos. Embora os sofrimentos venham, mas você vai estar mais como santos, mais conformado com o sofrimento. E outra coisa, até já entrando na terceira morada, é quando você começa a usar desses sofrimentos, podemos dizer assim, porque sofrimento vem para todo mundo, e oferecer esse sofrimento a Deus e oferecer pela humanidade também. Então isso vai fazer com que você vai crescendo e vai crescendo de fé em fé e vai chegando ao termo da santidade. Nós muitas vezes, né, gostamos das coisas sensíveis que o mundo nos oferece, dos prazeres, das coisas, e muitas dessas coisas são desordenadas. Não é que Deus é contra o nosso prazer, mas Deus é contra os prazeres desordenados, né, da nossa alma. E para a gente crescer na santidade, na espiritualidade, é preciso que a gente renuncie essas coisas. Então é preciso que nós, ao renunciar a essas coisas, a gente vai demonstrando pequenos atos de amor a Deus. Quando você renuncia a alguma coisa dessas, que a tua alma está apetitosa, né, você está agradando a Deus. Só uma comparaçãozinha. Quando a gente está salvo, a pessoa ela está fazendo o que Deus pede. Talvez ele esteja cumprindo com os mandamentos, mas ela está fazendo somente aquilo que é a sua obrigação. Ser santo é muito mais do que isso. Ser santo é quando eu, por livre e espontânea vontade, faço algo que vai além da minha obrigação, né? Por exemplo, quando eu faço um jejum e ofereço pela humanidade. Eu não sou obrigado a fazer esse jejum, mas eu estou fazendo voluntariamente por amor a Deus
por amor à humanidade, mas passando, esse amor vai chegar em Deus, porque Deus pede para a gente fazer o bem, né? Ou quando eu faço uma caridade para alguém, né? Ou quando eu suporto alguma situação que eu não gostaria de suportar, que humanamente eu não gosto, mas por amor a Deus eu suporto aquilo. Isso é sinal de que eu estou crescendo na santidade. É quando eu deixo de fazer o básico e faço algo a mais. Deixo de fazer o essencial e faço algo a mais. Exemplo disso é a parábola do jovem rico, né? O jovem rico chegou para Jesus dizendo: Jesus, o que eu preciso para ser santo? O que eu preciso para ser salvo, né? E Jesus disse: guardar os mandamentos. Ele disse: já guardei da minha mocidade. E Jesus até elogiou o jovem rico, né? E disse: olha, você não está longe do reino de Deus. Porque ele disse: eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Jesus chegou no jovem rico e disse para ele assim: ó, para você realmente ser santo, você vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres. Porque Jesus viu que ele tinha que fazer algo a mais para ser santo, né? Essa generosidade. Ele estava salvo, mas não santo. E Jesus pede a santidade. Ser salvo, talvez a pessoa que morre no estado assim, pode ser que ela nem vá para o inferno, mas ela vai passar um bom tanto de anos no purgatório para purificar essas impurezas, né? Esses desequilíbrios da nossa alma. E Deus quer que a gente seja santo. Para quê? Para que quando a gente morrer, a gente vai direto para o céu. Não precisa passar pelo purgatório, né? Então é preciso que a gente tenha essa noção de santidade. Então, para você compreender mais, sugiro que assista esses vídeos do Padre Paulo Ricardo. Então vou ficando por aqui, né? Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para que outras pessoas possam também ter esse conhecimento, esse desejo da santidade e que também o nosso canal possa crescer. Não custa nada, né? Eu já agradeço por fazer isso por nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo.